Ok, gravando. Boa noite a todos. 20h03 do dia 16 de março. Reunião Zoom com os alunos bolsistas e voluntários, né, do Grupo de Iniciação Científica Júnior. Bem, só confirmando então, não, o relatório que tem uma planilha num link, essa planilha não faz parte do relatório, né, pessoal? Se é fazer um relatório, o relatório tem tabelas, obviamente, então tem que estar no relatório. Né? O relatório tem que ter gráficos em geral, então tem que estar no gráfico, não pode estar num drive externo, entendeu? Não é porque para você é mais fácil fazer isso que você tem que fazer isso. A gente não é obrigado a aceitar isso, entendeu? Relatório é um documento formal. Então, aprendam a se comunicarem de forma formal, né, com as pessoas. Em geral, a gente fica muito mal informado quanto a uma comunicação formal, uma vez que a gente fica usando isso daqui de forma informal o tempo todo, e você cresce aprendendo a só se comunicar de forma informal, mas a vida adulta não permite comunicação informal. Comunicação profissional você vai ter, né? Pois a gente cresce, não tem jeito, a gente cresce, a gente, né? Um dia se torna um profissional, vai ganhar a sua própria vida com o seu próprio dinheiro, com o seu próprio trabalho, com a sua própria profissão, né? Não vai depender mais do pai e da mãe de jeito nenhum, né? E você vai entrar no mundo da formalidade. Então, aprenda desde agora a ser formal. E um relatório é um documento formal. Tem regras próprias para isso. A gente deu algumas. Se você procurar na internet, você vai achar outras, certo? Siga, né? Então, não tente inventar. Porque o Vitor ali, ele é bonzinho, vai ficando cada vez menos bonzinho, depois ele não fica bonzinho, depois ele vai ficando carrasco e cada vez ele vai ficando mais carrasco. Entendeu? Né? Porque no começo a gente vai orientando. Depois, quando você insiste no erro, a gente vai começar a punir, né? Porque ou você aprende pela orientação ou você aprende pela punição, né? Então, sigam as orientações do Vitor, que foi dado aqui, né? E siga a formalidade que um relatório exige, certo? Muito bem. Pessoal, estou aqui na cidade de Bauru. Eu moro lá no Rio de Janeiro. Isso daqui fica a 750 quilômetros do Rio de Janeiro. Aqui, Bauru é a terra natal do astronauta brasileiro Marcos Pontes, né? E ele e sua equipe, que trabalham no Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovações, estão organizando aqui nessa cidade, na Universidade do Estado de São Paulo, chamada Unesp, no campus, então, de Bauru, o segundo Seminário Internacional de Astronomia e Astronáutica. Tá? E nós, como somos da área de astronomia e astronáutica, né? Tudo bem, nós somos astronautas, mas a gente faz foguete, tudo bem, educacional, mas ninguém vai fazer foguete profissional sem ter feito antes, né, um foguete didático, né? Então, estamos aqui desde segunda-feira, quando chegamos, e no evento a gente tem muita solicitação, o dia inteiro ocupado. Fizemos hoje uma oficina de construção e lançamento de foguetes parecidos com estes que vocês fizeram, tá? E lançamos, né? Com um público um pouco diverso, porque no evento vem desde criancinhas de 3 anos, 6, 9 até 69. Teve um senhor de 69 anos, né? Mas, enfim, então, semana muito ocupada. E para vir para cá também, precisamos preparar, né, as malas, entre aspas, que é o material que a gente tem que trazer para fazer as oficinas aí com os participantes. Então, uma semana bem corrida, digamos assim, né? Tanto é que como é que é? A Circular 13 não está inteiramente finalizada. Falta só um pedacinho. Talvez consiga mandar ainda hoje à noite, né? Ainda não, eu vi, não sei o quê. Tem alguém escrevendo algumas coisas no chat aqui, tá? Sim, pode estar seguindo o Instagram, os fogueteiros da OBA estão postando algumas
imagens, entrevistas lá no Instagram da Oba e talvez em outros Instagrams. Tá? Enfim. Então, vocês fizeram, né, e entregaram as atividades no dia 15, e a primeira delas era a biografia, né, de Robert Goddard, certo? O senhor que viveu lá no início de 1900, né? E parece que morreu relativamente jovem também, né? E, fez uma sequência exaustiva, né, de testes, porque ninguém sabia a solução de como construir e lançar um foguete, né? Entendeu? E vocês tiveram como missão, inclusive, tentar contar quantos testes ele fez, quantos foguetes saíram da base, né? E aí vocês viram, assistiram verdadeiros shows de desastres, né? Incêndio, torre derrubada, né? Explosões, muitas vezes chamas, né? Então, pessoal, é porque a ciência se constrói com muito suor, com muita dedicação, com muita repetição, com muito teste. A ciência não é um ser iluminado que vem com uma ideia brilhante, né, e resolve o problema, né? Até um foguete como esse, tá, não nasce pronto. Tá? Tem uma famosa expressão que talvez vocês tenham ouvido, que é a história do Colombo, que colocou um ovo em pé. Tem um filme muito famoso onde retrata a história, né, de Colombo tentar chegar à América. Na verdade, ele não chegava na América coisa nenhuma, né? O plano dele era viajar, ele acreditava que a Terra era uma esfera, né? E ele queria chegar às Índias, né? Mas sem contornar a África, né? Viajando sempre para o oeste, que a Terra é redonda, eu vou viajar sempre na mesma latitude, sempre ao oeste, vou chegar do outro lado do mundo, na Índia, né? E os capitães da época com os quais ele conversava, tá, isso é impossível, etc. e tal. Tá? E tem uma cena do filme, se eu não me engano, não é Colombo, alguma coisa assim, entendeu? Vocês podem procurar na Netflix. Né? Aí tem uma cena em que ele está numa taberna com vários outros capitães, né, de navios, óbvio, né? E ele desafia os capitães a colocarem um ovo em pé sobre a mesa. Bem, vocês podem tentar fazer essa experiência. Pega um ovo e tenta colocar em pé. Bem, você pode tentar umas 500.000 vezes e você não vai conseguir colocar um ovo em pé em cima da mesa. Mas Colombo conseguiu, sem mesmo olhar. Bem, eu vou ter que contar essa cena para vocês, entendeu? Capitães tentam, impossível, 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 impossível fazer isso. Não é? E ele pega o ovo, olhando diretamente para os olhos dos capitães, ele bate o ovo sobre a mesa, quebra um pouquinho o ovo e o ovo fica em pé. Ah, mas assim eu também sei fazer. Aí o Colombo diz, quando eu der a volta ao mundo, vocês também saberão como fazer. Né? Tá? Ou seja, a gente precisa de gente corajosa, a ciência demanda gente corajosa, focada em querer fazer alguma coisa, assim como o Robert Goddard. Não é? Alguém pode escrever aqui no chat quantos testes você conseguiu contar, por gentileza? Coloca aqui no chat para nós, todo mundo. Coloca aí no chat quanto você contou. Estamos vendo, estamos vendo. 220, 130, 152, 136, 100, eu contei 174, 136, 137, não é? 214. Caraca, que diversidade, hein? Parece que vocês não sabem contar, né? De tão difícil que era fazer aquela contagem, certo?
ficava em dúvida, né? Pois é, eu estou vendo, tem que levantar a mão aí, agora espera. Tá? Depois vai ter a vez para levantar a mão. Ou seja, mais de 100, com certeza, é ou não é? Bem, talvez ele não tenha filmado todo também, né? Sabe como é que é, né? Foi fazer o teste, choveu, não deu, aí ele não fez, né? Por exemplo, né? Aí foram fazer, esqueceram alguma coisa, e não filmou também, né? Porra, perdemos a viagem, esquecemos o ignitor, não é? Certo? Ele só filmou aquilo que foi, funcionou alguma coisa, né? E com aquilo tudo ele foi aprendendo, aprendendo, registrando, 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 mas ele foi aprendendo com os erros, para não cometê-los de novo. Pois, ao fazer, você vai tendo ideias de como fazer aquilo diferente e melhor. E é isso que a gente quer que vocês façam, né? Ao longo do tempo, em termos de construção de foguetes. Fazer, fazer, testar, testar, melhorar, né? Ou com as suas próprias ideias, ou com as que nós vamos dando aqui para você, entendeu? Pois é. Então, diferente da primeira biografia que você fez lá, a segunda, né, que foi do Tsiolkovsky, que foi um teórico, né? Você fez a primeira, César Lattes, certo? E agora um, né, pioneiro dos foguetes, né? Não é da astronáutica, é da construção de foguetes, né? Tá? Bem, mais adiante vamos passar outros vídeos para vocês assistirem, mais legais, etc. e tal, né? Mas, enfim. Então, tem uma grande lição nisso daí. Não era só encher o saco de alguns aí, entendeu? Como, que chato que esse filme preto e branco, mudo. Né? Eu até comentei em algum momento aí, durante uma aula de dúvidas, né? Tem a mensagem ali da persistência, né? Da insistência, do foco, do não desistir. Entendeu? Você acha que naquela época o pessoal dava dinheiro para ele fazer aquilo? Ninguém estava pensando em fazer foguete, ninguém estava pensando em ir na Lua. Não existia Guerra Fria lá no começo de 1900. Né? Então, certamente, ele tinha muitas dificuldades. Né? Tinha eletrônica naquela época? Não tinha. Como é que ele via lá o manômetro? Com binóculos, né? Porque ele queria ficar longe. Repararam isso? No começo, ele só tinha um manômetro. No final, ele tinha vários, porque ele já estava medindo várias coisas ao mesmo tempo, né? Como é que ele media o apogeu do foguete que ele lançava? Não tinha altímetro a bordo, não tinha eletrônica lá em 1900. Olhavam com o telescópio, né? Repara que tinha um telescópio apontando para o foguete e o sujeito ficava ali e subia, inclinava o telescópio para ver o foguete até ele chegar no ponto mais alto. E aí tinha uma canetinha acoplada que indicava quantos graus. Sabendo a distância até a torre de lançamento, sabendo o ângulo, tangente, né? Ele saberia o apogeu. Né? Criatividade. É isso que é fundamental na ciência, pessoal. Criatividade. Né? E fazer por uma extrema, né, dedicação. Não é fazer porque alguém mandou. Você acha que alguém mandou o Godard fazer aquilo? Você acha que o chefe dele mandou ele fazer aquilo? Não, né? Ele fez porque ele queria, né, de alguma maneira, ir ao espaço. E aí ele focou naquilo. Né? 20 tantos anos da vida dele ele fez aquilo. Né? E muitos outros cientistas, né, da era aí dos 1900, final de 1800, né, tinham essa extrema dedicação em fazer alguma coisa e conseguia excelentes resultados. Sugiro que estudem, por exemplo, a biografia do Gregory Mendel, o pai da genética, né? Para ver como é que ele descobriu aquilo. Né? Ele tinha que pegar lá o pólen da florzinha, da ervilha, pegar o pólen. Sabe o que é o pólen? É um pozinho invisível. Né? E colocar ali no outro lugarzinho da florzinha, para controlar isso. Milhares. Né? Repetiu isso o ano inteiro por 7 anos. Uma quantidade enorme de dados. E aí ele descobriu
né, as leis da genética. Né? Alguém mandou ele fazer aquilo? Não, ele era curioso, ele queria descobrir, né? Porque que cruzava uma ervilha com a outra, dava aquele tipo, mas não dava outra, entendeu? Porque às vezes a gente tem uma noção errada do que é o trabalho científico, que é sempre um ser iluminado, né? Que resolve, Isaac Newton, Einstein. Não, pessoal. A ciência se faz como o Roberto Goddard, entendeu? Errando, 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 errando. É claro que a gente procura errar o mínimo possível, né? Mas a gente erra. Porém, em cada erro, você tem uma ideia para errar menos depois, né? E tem uma regra que diz: você só acertou depois que cometeu o último erro. Entendeu? E o astronauta Marcos Pontes, que esteve aqui na abertura do evento, ele fala: o sucesso né, só vem antes do trabalho no dicionário. Né? E o sucesso é aquilo que você obtém depois da última vez que você se levanta de uma derrota. Né? Então, a mensagem lá do Roberto Goddard tem que estar incrustada na sua cabecinha. Né? E se a gente quer alguma coisa, a gente tem que estudar. Palavra do Marcos Pontes. Persistir. Palavra, na verdade, da mãe do Marcos Pontes. Aliás, toda mãe fala isso, né? Você tem que estudar, né? Você tem que persistir, né? Você tem que trabalhar. Vocês já estão até trabalhando um pouquinho aí, né? Recebendo dinheirinho, estão trabalhando um pouquinho, né? Alguns não, né? E o mais importante de 4 coisas, eu já falei 3. Você tem que estudar. Mas não é estudar por obrigação, é estudar por tesão. Entendeu? Essa é a palavra certa. Para você sentir prazer em aprender. Cara, eu entendi esse negócio. Puta merda, eu sou muito inteligente, entendeu? Você tem que sentir prazer em aprender. Não é? Então, você tem que estudar. Você tem que persistir, porque a gente nunca aprende as coisas de primeira. Mas meu colega ali parece que eles aprendem tudo de primeira. Não, tá? E mesmo assim, se tem algum carinha que tem mais facilidade para aprender alguma coisa, não quer dizer que você não possa aprender. Comigo foi sempre assim. Eu sempre tive que suar muito para aprender coisa. Entendeu? Mas não desistia. Mas, cara, eu ficava muito feliz quando eu aprendi alguma coisa. Entendeu? Desde a primeira vez que eu aprendi a fazer um aviãozinho de papel. Você acredita? Eu via meus coleguinhas mais velhos fazendo aviãozinho de papel. E jogava. Pô, que legal. E uma vez eu vi um molequinho lá fazer um aviãozinho de papel e eu aprendi a fazer um aviãozinho de papel. Fiquei feliz da vida, porque aí eu sabia fazer aviãozinho de papel. Eu imagino que todos vocês saibam fazer aviãozinho de papel, né? Já estão fazendo até foguete, né? Não sabe não como fazer aviãozinho de papel? Tá, depois você vai fazer uma dobradura lá para aprender, tá bom? Ok. E fazer mais do que esperam de vocês. Professor, acho que eu já estou fazendo mais do que esperam de mim. Porque se você participou de Olimpíadas e não era obrigado, você está fazendo mais do que esperam de você. Entendeu? Você ganhou medalhas? Epa, parabéns. Né? Você está fazendo muito mais do que esperavam de você. Né? Então, as regrinhas do sucesso, segundo a dona Zuleika, mãe do astronauta, era bem simples. Você quer ser piloto? Mas não temos dinheiro para pagar aulas de pilotagem, não. Mas ali na academia da Força Aérea, não paga nada. É só entrar lá. Mas tem o vestibular. Não dá para pagar o cursinho, mãe. Mas está no livro. É só você estudar, né? Foi assim que o Marcos Pontes, né? Entrou para a Força Aérea, passando o vestibular, sem cursinho, né? Está lá o programa, arruma os livros, estuda, né? Entrou na Força Aérea, né? Realizou o sonho dele, fez muito mais do que ele imaginava quando queria apenas ser piloto. Né? Foi até o espaço, que é o primeiro astronauta brasileiro. Né? Então, o que dizia a mãe dele? Estudar, trabalhar, persistir e o mais importante de tudo, em qualquer situação, fazer mais do que esperam de você. Né? Ok? Então, essas são as 4 regrinhas básicas. Né? E estava ali um bom exemplo na biografia do senhor Roberto Goddard. Infelizmente, não tive tempo para ver
os seus relatórios, né? Por isso, eu vou pedir para o Henrique Assis, que está com a mão levantada ali, coçando a cabeça, compartilhe o seu relatório aí, Henrique Assis. Professor, eu não esperava por isso. Estou ligando meu computador aqui. Muito bem, a gente vai esperar você ligar o seu computador. Enquanto isso, os coleguinhas vão digitar agora. Deixa eu ver, que eu vou escrever aqui. Everyone in meeting. Nós vamos escrever aqui. Hora da presença. Bota o seu nome aí, por gentileza, para registrar a sua presença. Mas talvez eu faça uma segunda chamada de presença, tá? Por isso não vai embora, não. Porque eu posso chamar duas e posso dizer que a que estará valendo é a segunda. Eu posso fazer três também, não custa nada, né? Enquanto a gente espera o Henrique Assis ligar o computador dele para compartilhar o relatório dele, né? No Gmail já. Ele acabou de ligar e já acabou de iniciar o sistema. Foi até um É. pouco rápido. É rápido, eu sei que é rápido. Canalha, fazer umas 20 chamadas, que aí a gente tem certeza que todo mundo está em qualquer momento da reunião. Nicole, Rafael, Isabela, Salas. Está com a câmera quebrada, é? Tem que justificar aqui no chat, por que não está com a câmera ligada. Tem alguém chamado Steph também. Eu não sei quem é chamado Steph. Tem que ter o nome aqui embaixo, direitinho, pessoal. Lorena, Vitória Marim, Maria Júlia, estamos esperando vocês abrirem as câmeras. Pô, que a análise está chato hoje. Pois é. A vida é assim, sempre tem um chato perto de você. Débora Rodrigues, Edson Eugênio, Pedro HG, João França, Luiz, Lucas, câmera fechada. E o que a gente combinou é que era câmera aberta. Eu te mandei uma mensagem, professor, justificando por que minha câmera está fechada. Ah, ok. João França justificou aqui. Maria Júlia, justificou por que sua câmera está fechada? Alice Vitória? Professor, eu estou com a câmera aberta aqui em outra câmera, porque a do computador não está quebrada. Muito bem. Débora? Lucas Felipe? A gente tem que ver vocês, pessoal. Não quero dar aula para estranhos, não. Ah, na minha escola a gente não abria a câmera. É a tua escola. Aqui não é a tua escola. Aqui as regras são outras, né? Débora, Pedro. Estamos esperando. Tá, Alice justificou, Pedro está justificando, né? Ô, Lucas Fabrino, tem aí seu relatório para compartilhar com a gente? Professor, acabei de entrar aqui. Eu tenho aqui. Então, mostra o seu, depois o Henrique Assis mostra o dele. Não, eu posso Certo. mostrar o meu agora. Tá bom, então o Henrique Assis. Depois você. Beleza. Tá bom. Já estou apresentando minha tela aqui. E eu espero que dê certo. Realmente fui pego de surpresa. Aqui a gente gosta de fazer surpresa. É o do Godard, né? Não, do relatório dos experimentos. É esse? Os lançamentos de foguete que você fez. Ah, tá. Sim, senhor. Os gráficos. Tá aqui. tudo. Aqui foi a capa. A capa. Isso. Eu caprichei, ela estava diferente. Aí, na reunião ali do dia 13, se eu não me engano, eu modifiquei. Só que ela já estava com a data já o padrão. Tá certo, Aí, aqui muito bem. Aqui eu coloquei os objetivos, são alguns objetivos, a minha metodologia, e aqui onde eu escolhi o tipo de aleta. Eu usei esse tipo aqui porque ele tem menos arrasto. Então, mesmo tendo mais aletas, a força que a aleta vai fazer contra o foguete vai ser menor. E aqui eu usei o OpenRocket, que é um software para calcular o centro de massa e o centro de pressão, porque ele já consegue calcular sem foguete. Tem motor. E aqui eu tinha feito 2 foguetes, só que um deles aqui, ó, que era esse primeiro, ele acabou sendo ignorado porque eu perdi ele antes.
Aí eu fiz esse novo aqui e deu essa massa aqui aproximada, que em breve eu vou falar como medir ela aqui. Aí aqui eu mostrei aqui que eu queria testar aqui a nova versão beta que surgiu, né? Porque surgiu umas versões aí que já não é mais o ponto .jar, que você já pode instalar ele. E aqui eu usei uma série de gravações, tudo como era antes, né? E aqui, ó, esse foi o meu método para medir a massa. É um método estranho, porque ele vai usar o torque exercido pelo foguete contra o torque exercido pela moeda de R$1. Então, a massa disso aqui vezes isso aqui deve ser igual ao comprimento disso aqui vezes a massa disso. E eu sabia a massa da moeda de R$1, porque previamente eu fiz uma pesquisa. Aqui eu faço a dedução e eu descubro a massa do foguete e comparo com a do anterior. Aqui eu mostro a Calma, tabela pode ir de devagar lançamento. aí, calma, não tem pressa não. Tá. Volta ali na Tranquilo. balança, cara, volta na balança. Sim, aqui. Pessoal, esse é o princípio de funcionamento das balanças, né? Entendeu? A massa vezes o braço de um lado é igual a massa vezes o braço do outro lado. Na verdade, o peso, né? Peso vezes a distância, né? Desde que fique na horizontal, né? Sim, muito bem. Bem criativo. Sim, Professor, eu posso fazer uma consideração sobre a balança dele? Fala. Kaique. Inclusive, parabéns pela ideia. E no celular, existe uma balança, na Google Play, se você pesquisar lá, uma balança que funciona também exatamente desse jeito. Para quem às vezes está na dúvida de como fazer a medição, no celular tem um aplicativo, você só precisa colocar o celular em cima de um gravetinho, alguma coisa do tipo. De um lado você pode colocar uma moeda, como ele fez, ou algo que tenha um peso que você saiba, e do outro você coloca o seu foguete. Isso é um aplicativo? Não entendi bem, Kaique. Exatamente, é um aplicativo na Play Store. Se quiser, eu posso falar o nome aqui. Era 3 balanças, se não me engano. 3 grams lightweight. Eu posso escrever no chat aqui. Tá, escreve no chat aí para o pessoal ver. Ok, parabéns. Bem, algumas pessoas simplesmente foram lá no mercadinho e colocou o foguete em cima da balança do mercadinho, né? Tudo bem, teve que ir até o mercadinho, né? Continua, Henrique. sim. Antes de continuar, eu só queria dizer aqui que eu tive a intuição de ligar o computador, só que eu ignorei, né? Mas, enfim, voltando aqui. Não necessariamente o comprimento desses braços precisam ser iguais, tá? Como foi aqui nesse caso. Um deles deu 16 e o outro 12. E aqui eu sabia a massa da moeda, que eu pesquisei, e deu isso aqui, 9,33 aproximadamente. Aí deu isso aqui, e eu já fui... Peraí, que negócio é esse? O que está escrito ali? O bizarro é que, comparando com o foguete mais pesado, lê isso daí para nós. Que o bizarro bizarro é esse? Infelizmente eu acabei meio que escorregando um pouco na linguagem, mas... reconheceu que escorregou na linguagem, né? Vocês acham normal num relatório ter o bizarro? foi um erro Vitor meu. ali está até imaginando o X que ele vai colocar em cima dessa bizarrice aí, né, Henrique? Vai ser uma complicado. correção bizarra. Vai ser uma nota bizarra, você vai ter, viu, Henrique? Oh, que pena. Mas, enfim. Eu acabei errando um pouco aqui, no próximo eu melhoro. Sim. E aqui eu comparei com a base anterior, porque anteriormente, no lançamento do nível 1, eu tinha feito 3 foguetes. Um deles tinha aproximadamente 836 miligramas, 0,836 gramas. Um deles tinha 1,2 gramas, aproximadamente, e o outro tinha 2,4 gramas. E eu comparei com o mais pesado aqui nesse caso. Um aumento de 288%. Ou seja, o foguete atual é muito mais pesado, claro, do que o foguete canudinho, né? E aí você conseguiu medir isso e dar um número para nós, né? Muito bem. Aqui foi o lançamento. O único problema é que eu acabei posso passando fazer uma aqui consideração rapidinho? Espera aí, Henrique, o Vitor vai fazer uma consideração. Volta na página lá, Henrique, por favor. Você está medindo os braços em centímetros sem casas decimais, certo? Você está fazendo o cálculo e está obtendo a massa do seu foguete aí, o X, com uma precisão de 3 casas decimais.
Não é necessário, cuidado, pessoal, com excesso de casas decimais. Isso foi algo muito recorrente nos relatórios. Vocês vinham e calculavam lá, vocês têm 12,1 centímetros e 3,12 segundos. Você não vai colocar que a velocidade é 90, ou sei lá, 3,97873524321 metros por segundo. Muito cuidado. Aqui você pode deixar muito bem 9,3, deixa com uma casa decimal somente. Não precisa ficar carregando, porque você não tem precisão suficiente nas medições. Você tem uma massinha de 7 gramas aí que você pesquisou, e você só tem uma precisão, você não tem precisão de casas decimais nos braços da alavanca. Então, você não precisa utilizar 3 casas decimais para encontrar a massa do seu foguete. Uma casa decimal é o suficiente. Tá bom? Talvez mais adiante a gente dê alguma aula para vocês sobre precisão das medições e propagação dos erros, porque você mede coisas com erros embutidos, né? E faz conta com esses números que você mediu, e nunca a sua medição tem a precisão absoluta, né? Então, sempre tem lá casas decimais que são as duvidosas, entendeu? E quando você faz operações com isso, os erros vão se propagar. Tá? Então, tem toda uma teoria sobre propagação dos erros. Mas vamos continuar, Henrique. Mais adiante a gente cuida desses detalhes. Sim, sim. Esse aqui foi um lançamento que eu fiz. Esse aqui foi, infelizmente, um erro aqui que eu acabei colocando. Na verdade, é do 1 até o 20 aqui, passou despercebido. Mas aqui eu coloquei todos os lançamentos. Nulo eu coloquei em todos, porque eu aproveitei quando não tinha nenhum vento. Foi um trabalho um pouco árduo, mas eu aproveitei quando não tinha nenhum vento para que a trajetória dele ficasse o mais limpo possível, entende? E que ficasse mais fácil também de prever, que dava para você imaginar, entende? Aqui foi colocado o número do lançamento, a data, a hora que ele foi efetuada. Eu deixei um pouco espaçado aqui para diferenciar. Usualmente coloca barras e pontos aqui, né? Aqui eu coloquei as unidades que eram pedidas ali, porque eles pediam separados, e aqui eu coloquei da forma mais simples. E o tempo aqui eu coloquei com 3 casas decimais, porque, como dito na metodologia anterior, eu tinha usado um editor de vídeo, e ele me oferecia precisão de 3 casas decimais. Muito bem. Uma coisa que eu quero comentar aqui, que eu esqueci de comentar, é que essas legendas aqui embaixo, elas já estão em fonte 10, tá? Como eu vi na reunião anterior, ele já estava pronto, mas eu tratei de ajustar isso aqui. Tá bom. Aí eu abaixei aqui, esse aqui era aquela tabela que era pedida no relatório, eu fiz tudo aqui tranquilo. Y, certo, e a razão. Sim, sim, tudo tranquilo. Esse RXY é razão de X e Y, tá? Para ficar mais simples. Tá bom. Aqui eu fiz o gráfico, como sempre. O RXY ele tá assim meio estranho porque ele é uma constante. Aqui está o título, ele ficou um pouco fora, mas eu acho que está tranquilo. Henrique, Diga. sim. Tá. Não estou falando só com o Henrique, estou falando com todo mundo. Né? Todo mundo, presta atenção aí. Então, nesse gráfico, a linha amarela são os alcances máximos que o Henrique obteve. Se vocês repararem, temos vários pontos que estão ali perto dos 35 metros, né? Talvez, se você olhar o seu gráfico anterior, esses pontos podem estar mais dispersos, né? E ainda estão bem dispersos, né? Você tem talvez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos que estão ali perto dos 35 metros, embora o seu objetivo fosse levar o seu foguete a 30 metros, né? Entendeu? Qual é o nosso objetivo? Descobrir um método, um foguete, que uma vez lançado 20 vezes, chegue às 20 vezes, por exemplo, a 30 metros, não é, pessoal? Entendeu? A gente quer mandar um foguete para a Lua. Ele tem que chegar na Lua, ele não pode chegar só lá perto ou depois, né? Ele tem que chegar no destino dele, né? E, claro, esse é um processo de construção do conhecimento, da construção da tecnologia que vocês estão absorvendo. Se você reparar o seu primeiro lançamento de canudinho, foguete nível 1,
o vento levava para onde queria, né? E a ideia, pessoal, nas atividades dessa próxima quinzena, fazer com que essa dispersão dos alcances vá diminuir. Para isso, a gente vai estudar agora a teoria, um pouco mais de teoria, tá? Para que o seu próximo foguete, igual a esse que você lançou, mas vai ser melhorado, né? Uma vez lançado, não vai cair uma hora 15 metros, outra hora 50 metros, entendeu? Ou seja, não tenha tanta dispersão, né? Ok, então estamos vendo aí o X máximo em amarelo, o V0 não tem tanta dispersão também, né? Você pode ver que tem vários pontos ali perto dos 20 metros por segundo, aparentemente, né? E o Y máximo, claro, ele está preso ao X máximo, né? O Y máximo. Tá? Ok, continua aí, Henrique, está acabando, né? Sim, eu queria só comentar aqui em resposta que, apesar de ele estar bem disperso, ele está melhorado em relação ao foguete nível 1. A cada tempo que vai passando, eu vou tendo um melhor controle nessa meta aqui. Muito bem, Henrique. E a gente espera que todos vocês melhorem esse aspecto, né? Porque quando a gente falar, lance o seu foguete a tal distância, no final você conseguirá realmente modelar o seu foguete, a sua base de lançamento, ou seja, o seu propelente, e fazer ele atingir o objetivo, né? O alvo, o seu destino da sua carga, né? Vamos lá, continua então, Henrique. Sim, o gráfico ficou até que bom, em sentido do gráfico, do próprio gráfico. É só o título aqui que ele ficou um pouco fora, mas ele ainda está tranquilo. A legenda seguiu o padrão que foi escrito para a gente aqui na aula sobre gráficos, ficando aqui no topo e em cima. E eu acho que não tem muito comentário para comentar. A última coisa que eu queria comentar sobre esse gráfico aqui é o tempo. Eu estou planejando aqui ver se consigo colocar ele no eixo secundário aqui na direita, para poder ele ficar mais nítido de ver, porque o tempo aqui ele já varia pouco, mas devido à escala desse gráfico aqui, ele parece estar quase uma reta. Henrique, existem uns truques para esse gráfico não ficar perto do zero. Talvez num outro momento a gente possa explicar isso. Acho que você não vai conseguir isso como um eixo secundário, talvez consiga, mas um pequeno truque que os cientistas usam muito é você multiplicar, por exemplo, o seu tempo por 10, né? Eles estão ali no instante 3, né? Mais ou menos, entendeu? Se você multiplicar por 10, eles vão ficar perto do 30, né? Ou seja, eles vão sair dali, mas vai ter uma legenda dizendo, olha, todos os meus pontos aqui do gráfico foram multiplicados por 10, entendeu? Aí quem observar aquilo não vai ver ele na posição original, mas, né, em 10 vezes o que é a realidade, né? Mas, enfim, isso é um truque para depois. Vamos lá, continua. Está acabando? Sim, senhor, já está na metade já do gráfico, se eu não me engano. Aqui, 6 de 11, página 6 de Não tem 11. pressa, não. Vai lá, vai em frente. Vai em Tranquilo, frente. tranquilo. É. Sim, no relatório passado eu tinha colocado o link externo com a planilha no Google, porque isso aqui ficava ficava pegando várias páginas, só que dessa vez aqui eu consegui fazer com que ele encaixasse verticalmente na página, e a ideia que eu já tinha desde do relatório passado foi possível de aplicar aqui, que foi fracionar essas partes aqui. Nesse caso, eu fracionei em 2 pedaços de 7 e 1 pedaço de 6. Espero que isso não seja muito errado ou algo do tipo. Então, aqui está anotado todos a altura aqui dos lançamentos. Vale notar que isso aqui não foi no altímetro, foi calculado com uma fórmula que foi aplicada para a gente. E aqui nós temos aqui tabela, novamente em fonte 10, é claro. Aqui, além de eu colocar o 4.1, que indica que isso aqui ainda vai ter uma continuação, eu ainda botei o PT1, que significa parte 1. E não tenho muita coisa a comentar sobre isso aqui, não. E aqui nós já avançamos para a próxima tabela, que segue aqui o mesmo padrão. Tem outro algum comentário, professor? Não?
Tá ótimo, a sua tabela quebrada em pedacinhos para ficar bem legível. Sim, sim. Aí tem algum Porque detalhezinho, depois o Vitor comenta na correção. Sim, sim. É porque esse aqui, se você colocar a tabela toda de uma vez, com 20 lançamentos, ele não vai ficar com zoom pequeno ou algo do tipo. Ele simplesmente vai pegar essa parte vertical aqui e ele vai colocar fora da folha. Então, ele vai cortar para fora. E o mesmo acontece aqui na parte vertical aqui. Na parte horizontal ali, ele vai cortar para fora da folha. E aqui Sim, na pode parte descer. vertical, Próxima ele parte. vai jogar na Vamos outra lá. folha. Sim, sim. Então, aqui é a tabela 4.2, e novamente eu coloco aqui indicando que é a parte 2, e eu coloco o ponto 2 aqui para indicar que é uma continuação da anterior. Tá bom, continua. Sim, essa tabela aqui eu acabo finalizando os lançamentos. O único erro foi não ter colocado aqui a terceira casa decimal aqui. Infelizmente, esse aqui passou despercebido, mas ele de fato era 730, então o editor ele colocou Mas não 73. vai passar despercebido pelo Vitor, não. Pode deixar, né, Vitor? Sim. E aqui eu Continua. coloquei a última parte 3, 4.3 e a altura do foguete. Aqui eu tive uma preocupação muito boa de deixar tudo em negrito, eu não sei se isso é proibido ou algo do tipo. O meu objetivo era deixar isso aqui bem aparente, a legenda. Muito bem. E eu comecei tudo com letra maiúscula, porque esse é o padrão da língua portuguesa, é o clássico. Claro, E sem aqui, dúvida nenhuma. sim, e aqui eu já parti para as tabelas aqui, para os lançamentos aqui. Esse aqui ainda é um problema que eu enfrento aqui, que me assola. Isso aqui, eu ainda estou investigando o meu editor aqui para ver como deixar isso aqui variando de 5 em 5. Distância X e altura em Y, metros, ele está em vermelho e fonte Arial 15, como foi pedido na circular. Mas, Henrique, E aqui, essa altura Y em vermelho aí tinha que estar paralelo ao eixo, né? então ele Altura deveria Y. estar virado aqui? Isso mesmo. Aprendeu, né? Tem que estar virado, né? Porque eu achei que ele tinha que ter ficado... Aguarde a recomendação do Vitor aí. Sim, sim. O editor, ele, quando eu colocava altura Y, ele colocava aqui, ó, por padrão. Mas eu acreditei que era aqui, que era por cima. Foi um erro mais de interpretação. Tanto que eu manualmente coloquei isso por cima. Nunca pode colocar aí. Nunca pode colocar. Você pode colocar no início, né, do eixo vertical, no meio do eixo vertical, no topo do eixo vertical, mas nunca do jeito que você fez, tá bom? Tá bom. Deixa eu ver. Outra coisa. Repara que todo mundo é para reparar, não é só para o Henrique que eu estou corrigindo esse negócio, né? No eixo vertical está 0, 5, 10, 15. Ou seja, esses tickets, né, estão bem espaçados. Aí o próprio Henrique falou, pô, canal, eu não estou gostando do eixo horizontal, porque está poluído. Não está poluído o eixo horizontal dele? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Eu preciso saber todos esses números para ler o gráfico dele? Não podia estar lá lançamento 0, lançamento, aqui são distâncias, desculpa, distância, né? 0 metro, 5 metros, 10, 15, 20, ou 0, talvez de 5 em 5, né? Ou seja, você teria menos números no eixo horizontal. Então, você nunca vai encontrar um artigo científico com esse monte de números num eixo. Entendeu? Vai ter lá uns 4, 5, 6, de repente. Né? Isso você pode depois configurar. Né, Vitor? Você lembra como é que faz isso? Né? Pode até dar uma alertada para eles como é que faz isso. Né? Sim, sim. Configurar os eixos, colocando o número de tickets, tem que clicar na barra de legenda, né, onde tem os números, e aí você vai saber qual é vai colocar, customizar o separador principal, né, que tem unidades principais e unidades secundárias. Unidade principal é a do ticket maior. Unidade secundária é quando você coloca no gráfico do ticket menor.
E aí você coloca Exato. em múltiplos, né? Pode colocar em múltiplos de 5. Só tem uma coisa que eu estou achando um pouquinho estranha, é que ele está partindo do ponto 0,1, né? Parece que todos eles partiram de 1 metro. Peraí, sim, É, é complicado, porque a tabela estava assim, e quando eu colocava ele do zero, ele começava a ficar meio que estranha a tabela. Então, eu deixei de partir do 1. Mas sim, eu estou atento a esse detalhe aqui que está acontecendo no EX. O EX está sendo um grande problema. Principalmente Você essa parte explicou aqui do isso? Você espaçamento. explicou isso no seu relatório? Não, infelizmente não, professor, desculpa. Então, exatamente. Quando tem alguma falha, espera-se que o aluno explique o porquê está havendo a falha. Entendeu? Porque Sim, senão eu sim. vou entender que todos eles estão partindo ali de 1 metro. É, sim, sim. E esse eixo X aqui está sendo um grande problema, e eu vou investigar esse eixo aqui. É, Porque já é o segundo que acontece isso. O primeiro eu consegui superar até. Ele foi no primeiro ele foi colocando 1, 2, 3, 4, 5, normal assim. Só que eu simplesmente comecei a pegar um retângulo aqui e desenhar. Então, toda a parte que tinha 1, 2, 3, 4, que não era múltiplo de 5, eu cortei fora. Aqui isso não foi possível fazer. ok, Henrique. é, Então, o seu gráfico é, no instante zero, o foguete está na base em x igual a zero e em y igual a zero, certo? Então, a primeira linha Sim. lá era x igual a zero e y igual a zero para todo mundo, né? Mas tudo bem, continua aí, o Henrique. Sim, sim. Como pedi no relatório também, eu calculei aqui a média. A velocidade média aqui calculada foi simples até. Eu utilizei o próprio editor. Ele calcula aqui se você selecionar. Talvez no Excel faça isso também. E eu comparei as duas velocidades aqui e obtive esse valor aqui. O que simboliza um aumento de 32,1, o que é um pouco alto. O aumento esperado aqui seria de 22,5 de velocidade. 22,5%. Não, então, por que eu perguntei isso, né? Por que eu pedi para você dizer quantas vezes o seu foguete estava mais pesado, né? Você mediu a massa do seu foguete lá anterior e a desse, né? E pedi para você calcular essa razão entre as velocidades médias, né? Ou seja, a gente está lançando um foguete mais pesado a uma distância maior, logo era de se esperar que a velocidade, né, inicial teria que ser maior, porque o ângulo a gente manteve constante, né? Então, está aí, um fator de 32% maior, né? E vocês devem se preparar para a gente usar velocidades cada vez maiores à medida que a gente for colocando os seus alvos, seus objetivos em distâncias maiores e talvez com pesos maiores, né? Então, as velocidades tendem a crescer, né? E como vocês podem imaginar, essa velocidade está relacionada à pressão interna dentro da base. Ou seja, a pressão está aumentando para que você tenha maior velocidade, maior distância de um foguete mais pesado, né? Então, a gente está precisando dar mais energia cinética ao foguete. E essa energia cinética está vindo de uma energia potencial armazenada dentro da base, na forma de pressão dentro da base, não é? Tá? Então, repara bem o que está acontecendo, né? Maior distância, maior peso, maior velocidade. Em compensação, você tem que estar dando mais bombadas. E você sabe que bombadas não é unidade de coisa nenhuma, né? Então, a gente vai precisar, em algum momento muito em breve, né, ter um aparelho que permita a gente saber qual é a pressão dentro da base, né? Tá? Mais adiante a gente vai chegar nesse ponto. Continua aí, Henrique, por favor. Sim, Professor, sim, o posso fazer relatório já uma está na dúvida? penúltima. Perdão, Henrique. Kaique, fala aí com o Kaique, comenta aí. Pode falar, pode falar. Eu queria saber se eu podia fazer uma pergunta sobre o gráfico. Pode fazer. Pode. O meu gráfico, quando eu fui fazer dos lançamentos, né, essa parábola, eu vi ali que em alguns instantes o gráfico parava no meio do caminho porque a gente fez só até o instante 35 de tempo.
No meu, eu adicionei mais estantes, né? Até o 40, até eu ver que todos os lançamentos chegaram e bateram no chão ali, segundo a tabela. Então, o meu tem um pouco mais de instantes de tempo. Por exemplo, ao invés de 35 segundos, de 35 instantes, eu coloquei 40, por exemplo. Não tem importância. Você pode Não, colocar uma distância maior, né? Para fazer o gráfico no eixo horizontal lá, entendeu? Ali ele isso. podia ter feito de 0 a 40. Mas o meu máximo lançamento foi a 39, professor. Mas se quiser, você pode deixar 40, porque aí você poderia fazer 0, 5, 10, 15, 20, entendeu? Tá? Mas volta no gráfico. Entendi. Mais um comentário aqui para todos. Repara que o gráfico dele está um pouquinho apertado, o gráfico dele. Eu preferia esse gráfico um pouquinho mais largo, um pouquinho mais alto, né? Porque se você diminui o gráfico, se aperta muito, uma vez que temos ali 20 parábolas. Mas mesmo assim, pessoal, reparem que um grande conjunto dessas parábolas estão bem amontoados, né? Perto lá dos 35. Qual era o alvo mesmo? Era 30 metros, né, o Henrique? Professor, dessa vez eu não interpretei errado como 35. De fato, a minha meta era 30. Só que ele ficava oscilando um pouco assim, e às vezes ele caía assim num ritmo inesperado. Mas a meta Sim, sempre foi 30 e eu sempre achei que era 30 meta. Eu nunca achei que era 35. Meu sim. objetivo não era chegar no Mas 35. ele errou sucessivamente. A maior parte do tempo ele errou para mais, né? Ou seja, a gente não tem um controle até agora da pressão que a gente tem que colocar na base, porque é essa pressão que vai gerar a energia cinética, né? A velocidade com que o foguete vai sair, né? Então, a gente não tem esse controle ainda, mas a gente vai precisar ter, né? Para isso, muito em breve, nós vamos ter que incluir na sua base de lançamento um manômetro, tá? Mas, enfim, está dando para perceber aí que muitos dos seus lançamentos estavam caindo muito próximo ali dos 30 aos 37 metros, né? Mais longe do alvo, né? Quer dizer, longe do objetivo. Continua, Henrique. Sim, apesar disso, de ele ter caído muito nos 35, um ponto positivo desse gráfico aqui em relação ao anterior é que ele está mais amontoado aqui. Mesmo você tendo uma distância maior, ele está bem mais amontoado. O que Sim, significa que houve está cada vez menos ficando mais uma estável. dispersão menor, entendeu? Isso. Muito bem, tá bom, continua. Isso aqui significa que o usuário, no caso eu, teve um melhor controle. Foi mais uma experiência mesmo, né? Eu fui melhorando a experiência, até que Sem aprendi um dúvida. pouco rápido. Mas, com certeza, o manômetro ele vai ser indispensável, porque ele vai permitir que eu calcule alcances com uma equação matemática. Tá, note bem, não estou mandando inserir manômetro em lugar nenhum por enquanto. Se você já tem, você já pode usar. Em um certo momento, a gente vai dar as instruções adequadas para incluir um manômetro na base, tá bom? Aguardem. Porque a gente não pode continuar dependente de uma situação tão grande falha de controle, não é? O negócio de dar bombadas, ninguém consegue saber exatamente a pressão que está lá dentro da base, né? Eu dei 10 bombadas. Entendeu? Ok, mas vamos continuar, vamos finalizar aqui. Sim, aparentemente, pelo menos eu acabei lendo ali, talvez pode ter cortado alguma coisa, mas essa é a parte final do relatório. Após isso, eu coloquei minhas conclusões. Eu não sei se isso aqui é proibido, mas eu separei. Tem algum problema isso? Não, pode separar, sim, senhor, por parágrafos. Numerar, Enfim. pode fazer. Lê aí para nós. Tá bom. Sim, professor. Infelizmente, eu não consigo aqui ajustar, consegui ajustar a janela. Então, conclusões, né? Eu disse aqui que há várias conclusões aqui. A primeira conclusão aqui, que eu gosto de usar algarismos romanos, né? Que essas letras aqui, para ficar mais formal, né? Então, a estabilidade dos lançamentos aumentou consideravelmente em relação ao nível 1, e que se traçarmos uma linha da média dos lançamentos, muitos se encontram relativamente perto da linha média. Eu disse relativo porque ele ainda continua bem disperso.
mas não tão disperso quanto o nível 1. Ok. E o que indica estabilidade. Aqui é uma conclusão já padrão, mas eu decidi repetir aqui, porque eu já estou visando o futuro. Quando a gente usar foguete de propelente, ele não vai ser uma parábola perfeita, ele vai se aproximar de uma parábola, mas ele vai ter um tempo ali que vai ser influenciado pelo motor. Então, aqui, né, eu acabei dizendo que a trajetória do foguete era uma parábola simétrica, e que isso deve acontecer em todos os foguetes que não for aplicada nenhuma força, descartando gravidade e resistência do ar, sobre ele após ele sair da base. Que, nesse caso aqui, a força que eu estava visando aqui deixar implícito seria a força do motor. E o 3 aqui, que é a penúltima conclusão, foi o uso do OpenRocket, que eu acabei usando ele aqui. Foi muito interessante, porque eu acabei chegando bem próximo do centro de pressão aqui, eu achei próximo do centro de pressão, cheguei bem próximo do centro de massa, e eu cheguei muito próximo à massa. Ele acusava 10 gramas contra 9,3 do real. Aqui até que eu fiz uma aproximação bacana. Aí eu coloquei aqui minha opinião, né? Creio que em foguetes de propelentes, que são aplicados uma força durante o voo, a trajetória não é perfeitamente parabólica. E o OpenRocket vai ser indispensável para isso, porque aqui eu já estou colocando o OpenRocket, entende? O OpenRocket ele vai auxiliar o foguete, a trajetória, e ele também vai auxiliar o design do foguete. É claro que a gente não vai fazer bizarrice, como colocar um bico de 10 metros no foguete de 20 centímetros, mas ele vai ajudar muito. E aqui, né... Henrique, muito bem, você já fez uso do OpenRocket, tá? Como vocês verão, na circular de hoje, uma das suas tarefas será aprender o OpenRocket, tá? Tudo bem, vai ter um tutorial lá para vocês verem. Eu vou até mostrar um pouquinho hoje aqui, né? Pois você já ouviu falar sobre ele, já usou, né? Já aprendeu um pouquinho e já fez uso dele e achou interessante e útil, né? E já mencionou aqui dois conceitos, né? Que nós vamos discutir ainda hoje, daqui a pouquinho, né? Que é o centro de pressão, centro de gravidade e o que mais que você falou? Centro de massa. Sim, e centro e a de pressão. trajetória. Isso. Tá certo. Muito bem, você está se adiantando um pouquinho, né? Mas é o que todo mundo vai aprender na próxima quinzena. Ok, as aletas? Sim, aqui nós temos a última conclusão. Foi poucas conclusões aqui, eu observei poucas mudanças, mas a última conclusão, que é a quarta conclusão, é que as aletas em forma de asa de pássaro, que foi esse o apelido que eu dei, que é aquelas aletas lá que eu mostrei ali atrás, o formato que eu mostrei Sim, ali atrás. eu lembro. Não precisa voltar, não. Tá bom, obrigado. Possui um bom resultado aerodinâmico e que provavelmente eu vou usar na próxima montagem. Eu só creio que eu deveria aumentar a escala dela, deixar ela maior, para que eu precise usar menos aletas. Porque ele ficou um design muito excêntrico. Eu estou até tentando descobrir aqui, ó. Ele está até aqui, ó. Ele ficou um design muito estranho. Ele ficou com 8 aletas, ó. 8 aletas. Mas isso você não Eu calculou pelo OpenRocket, não, né? O OpenRocket não te falou, use 8 que vai ficar melhor, certo? Eu coloquei 8 aletas lá. Lá você pode pôr quantos quiser. Sim, ele apontava que com 6 aletas ele tinha o melhor resultado. Com quantas? Então, 6. Com 3, 6, meia dúzia. 6. Mas você colocou 8. Sim, porque eu prefiro ficar usando múltiplos de 4 ou de 2, porque é mais fácil fazer a divisão angular. Então, eu comparei o 4... Henrique, você tem que fazer o que for melhor para o seu foguete, não para ser mais fácil na construção, né, Henrique? Porque o objetivo era ficar menos torto, o posicionamento das aletas. Tá bom. Aí eu comparei o 4 e o 8 e eu vi qual era melhor. Nesse caso foi o 8. Tá. Mas se ele fosse melhor com 4 aletas, eu usaria o de 4 aletas. Ok, continua. E eu gostei de usar isso aqui. Realmente eu gostei muito. O foguete ficou muito bem indo e ele parece ter menos força, né? Segundo aquele gráfico de comparação. E aqui eu coloquei as referências bibliográficas. Aqui eu usei a numeração comum que nós usamos. Aqui eu depositei um hiperlink, eu acho que isso é opcional, né? Junto com o nome do objeto.
Aqui eu Tá. depositei o site de onde eu tirei, o ano aqui, eu fiz a questão de ir no histórico do site e ver a primeira edição, ou seja, o ano em que essa página foi criada, essa página específica. E aqui eu coloquei o link entre esses espaçamentos aqui, que foi o solicitado no relatório. Eu acho que é Ok. para a pessoa não ficar se confundindo. Tá E bom. aqui eu coloquei a data de acesso. E a mesma coisa foi aqui, onde eu tirei as imagens. E aqui eu coloquei o OpenRocket Download, que é Não, não, para... item 2. O que é o item 2 aí? Sim, o item 2 é o coeficiente de arrasto. Ele tem a matéria do coeficiente de arrasto, mas, na Não, mas o verdade, que eu está acabei... escrito? Aqui está InfoEnem. Info InfoEnem. Enem. Info Hã? Enem. Sim. Ele é um site de estudos, assim, que prepara para o Enem. E ele tinha essa parte aqui de física. Não consegui achar o autor lá. O ano da publicação era 2019. Aqui está o link para acessar. E a data de acesso foi o dia 10/3/2022. E ele também está em hiperlink aqui, ó, no nome dele. Se a pessoa clicar Tá. aqui, copiar e colar, vai. Sim, o Vitor vai fazer isso depois. Eu tenho E uma, aqui eu tenho nós uma temos... pergunta, eu tenho uma pergunta para o Henrique. Diga. Na sua segunda conclusão, você disse que o movimento é parabólico na ausência de força gravitacional e resistência do ar? Não, não é isso. Eu disse que se não for aplicado alguma força nele, com exceção da gravidade e da resistência do ar. O lançamento ele vai ser parabólico com resistência do ar, é isso que você viu? Não, que ele vai ser parabólico se não for aplicada nenhuma força nele que não seja a força da resistência do ar e a força da gravidade. Então você está dizendo que ele é parabólico com a resistência do ar. Cuidado com Sim. isso, rapaz. Cuidado para você não estudar as coisas. Assim, a gente vai falar sobre resistência do ar. Na verdade, Corrige ele aí. com a resistência do ar, o movimento ele não é parabólico, ele não é simétrico, porque você tem a força de arrasto freando o seu foguete ao longo do tempo. Então, a parábola no final, ela vai ser um pouco mais acentuada, na verdade, não é bem uma parábola, mas ela vai ser mais acentuada no finalzinho, porque o foguete perde a velocidade. O que você está escrevendo aí para mim é o seguinte, que a trajetória do foguete é uma parábola simétrica, e isso deve acontecer em todos os foguetes que não for aplicado nenhuma força, descartando gravidade e resistência do ar. Você está dizendo que o foguete tem uma parábola simétrica, caso não atue nenhuma força. E a gente já descobriu que o responsável pela parábola é a componente de peso. E então, isso que... Só o peso, só o peso. Hã? E é só o Exatamente. peso. Só o peso. Você vai ter uma parábola sem... Se você estiver considerando somente o peso. O que você deveria, de repente, ter colocado aí é que é uma parábola simétrica se não tiver nenhuma força de queima de motor, ou seja, empuxo e resistência do ar. Porque essas duas, se você for ver no Open Rocket, né, você que utilizou o Open Rocket, quando você coloca um motor, você tem uma diferença que é justamente a força propulsora no início do lançamento, o que não acontece com os foguetes pressurizados, tá bom? Isso daí não é uma correção para você, não só para você, mas para todo mundo. A trajetória a gente está tratando como parabólica sempre, embora quando a gente for tratar a resistência do ar, ela não vai ser parabólica, ela não vai ser simétrica, ela vai ser uma trajetória pouquinho próximo de parabólica, mas para o finalzinho ela vai ser um pouco mais acentuada, tá? Pode continuar. Sim, Pode ser. sim, realmente. Então foi um erro meu, porque eu acreditava a sério, não foi algo assim que eu digitei errado. Eu realmente acreditava que era assim, porque eu me baseei no Open Rocket e eu lancei com vários motores e vários motores diferentes, vários designs, e ele ficava sempre mantendo essa parábola assim. A única coisa que parecia mudar era o motor, porque quando tinha linha assim chamada queima de motor na linha, naquele gráfico que era plotado, ele apresentava algo estranho assim no desenho. Então eu achei que a única coisa que podia mudar, de deixar de ser uma parábola, era a queima do motor. Mas aparentemente a força do ar, ela muda então. Eu não sabia disso. O que acontece? Se você lembrar das aulas de movimento parabólico, que eu dei no site, né, tá lá na lista, você vai ver que a única componente de força é a força gravitacional.
Você não precisava ter ido no OpenRocket para isso. Só confundir sua cabeça. Cuidado para não utilizar ferramentas demais se no básico você está cometendo vacilos, entende? Não adianta você vir com um relatório com diversas ferramentas se a parte básica você está deixando passar. E essa parte básica, ela estava lá na lista da Mobfog e da OBA. Era só você ir no site que tinha lá. Aula do Vitor, movimento parabólico. Isso tá bom? aí. Concluindo, Henrique, já terminou, né? Sim, tranquilo, realmente. Na próxima eu melhoro. Estou tentando melhorar sempre. Mas é isso. Aqui a terceira não era bem uma referência, era um download aqui da ferramenta para que o usuário ele pudesse conhecer aqui. Eu não consegui encontrar essas informações aqui e eu coloquei aqui o acesso, que embora esse link seja estranho, dá para acessar ele. E aqui é a data de acesso. Que é 5/3, porque eu planejei com outro foguete. Ok. Muito bem, Henrique. Eu espero que os relatórios de todos os demais colegas sejam aí similares ou melhor do que o seu, é claro, né? Quem está aí com o relatório, né, sabe o relatório que fez, e está muito diferente do que você tem, é porque precisa melhorar, né? Mas o Vitor vai dar uma olhada em todos eles, né? Algumas pessoas estão comentando aqui no chat sobre pressões, né? Pessoal, a pressão não tem nada a ver com o volume do recipiente que está sendo pressurizado, entendeu? Você tem 30 PSI num pneu, não importa se ele é pequeno ou grande, é 30 PSI, entendeu? Não é porque ele é maior que a pressão é diferente. A quantidade de gás, é claro, vai ser diferente, vai depender do volume, né? Mas a pressão se for 30, é 30, não importa o tamanho do recipiente, entendeu? Claro, a espessura do cano influencia muito, porque a parede do cano mais resistente permitirá que você pressurize mais, mas não é o volume dele que permite que você pressurize mais, tá? Mas, enfim, não vamos entrar nessa discussão agora. Talvez outras pessoas tenham feito outras perguntas aqui pelo chat, mas o foco era a observação do relatório aqui do Henrique, né? Em outras ocasiões, a gente pode pedir para outros colegas fazerem a apresentação ao vivo, né? Tá? Porque aí todo mundo está vendo como o coleguinha fez, né? Tá bom? Inclusive nos erros e nos acertos que ele foi fazer. Comentário final, Henrique. Sim, posso dar minhas considerações finais aqui do relatório, uma vez que ele já está finalizado? Rapidinho. Sim. Eu queria dizer aqui que eu gostei muito de apresentar ele. Eu acabei me empolgando um pouco e falando rápido em alguns momentos, mas se eu puder apresentar o próximo relatório que eu vou fazer, eu teria muito orgulho de fazer isso, muita vontade. Eu, pessoalmente, olhando meu relatório, tirando esses erros, eu achei que ele ficou bom, ficou bem elaborado. Precisa melhorar ainda, mas eu acho que ele ficou até que bom. Eu me esforcei bastante. Não, sem dúvida, Henrique e a todos os demais colegas aí. O relatório está se aproximando muito rapidamente de um bom relatório de nível universitário, entendeu? Está bem longe do primeiro que vocês fizeram, quando não deram nenhuma informação, e se você comparar com o seu primeiro, você vai ver que ele já tem uma aparência, uma cara de um documento formal, né, de nível universitário, que é onde a gente quer levar vocês, né? A iniciação científica, iniciar vocês ao mundo da ciência formal, né? E isso implica em escrever, desenhar, documentar, registrar, tabelar, fazer gráficos, concluir, tirar equações a partir das suas medições, tá? É isso. Ciência é isso. É medir, fazer, testar, né? Claro, você pode modelar antes, você pode projetar, né? Mas no final você tem que testar, você tem que construir, senão fica só na teoria, né? Tá bom? Tá muito bem. Parabéns, Henrique. Não estamos garantindo que você vai ser o convidado na próxima reunião para apresentar, pois os demais colegas também devem estar assim ansiosíssimos, né, Pilar, para apresentar também os seus relatórios.
Certo, Kaique Figueiredo? Certamente você gostaria de apresentar o seu, né? Mas o tempo é curto, né? Não dá para a gente ouvir de todo mundo. Então, a gente vai, de repente, sortear em algum momento os próximos aí. Pode parar de compartilhar, Henrique. Muito obrigado. Parabéns Sim, pela eu que agradeço. apresentação. Se eu puder, eu vou de novo apresentar o próximo. Eu agradeço Não, muito por isso. sabemos que podemos contar com você, mas a Parabéns, gente Henrique. quer sempre conhecer, assim, e tornar público, né, o trabalho dos demais coleguinhas, como da Yasmin Silva, que está ali, né? Sorridente, certo? Certo, Gabriel Proença, certo? Por isso, é muito importante que vocês procurem caprichar nos seus relatórios, né? Porque vai que eu peço para o Matheus Araújo, apresente o seu. Ah, professor, eu fiz o meu assim, muito nas coxas, né? Aí vai pegar mal, né? Certo? Então, procurem caprichar, né? Boa noite, professor. Tá Muito dando para bem. me ouvir? Ouvindo, sim. Beleza. O Patrick aqui está me ligando aqui. Queria falar alguma coisa, Matheus? Não, só citei um exemplo aqui, uma brincadeira. Ah, tá, perdão. Não, já estava pegando. Ok. Era só isso, né? Aí vocês assistiram a aula da correção, né? Uma das tarefas era assistir a aula da correção da lista, né? E aí o Vitor ficou chateado toda a vida, porque a nota média da lista 2 de movimento parabólico foi quanto, Vitor? 5.2, 5.7? 5.7. 5.7. Na anterior tinha sido quanto mesmo? Você se lembra? 5.2, né? A primeira tinha 5.2, a segunda 5.72, uma coisa assim. Ou seja, teve várias pessoas com notas bem altas, né? A gente fez esses comentários lá na aula em que foi feita a correção da lista 2, né? Mas um grupinho ainda considerável com notas baixas, né? Professor, Momento. E como é que a gente vai ensinar, né, vocês as equações do movimento do foguete, incluindo a equação de Tsiolkovsky, né? Incluindo a força de propulsão, né, do propelente, incluindo a resistência do ar, né? E tem alguns colegas aí que não se esforçaram ou não tiveram tempo ainda, né, de aprender o movimento parabólico sem resistência do ar, que é o caso mais simples possível, né? Mais simples que isso, só tirar força-peso, né, pessoal? Mas aí não tem movimento parabólico, né? Tá? Então, para agradar o Vitor e para vocês, e principalmente aqueles que estão insistindo, né, em tirar notas baixas, vai ter a terceira lista e última desse assunto, é claro. Tá? Eu vou compartilhar com vocês a tela da próxima circular, tá? Onde ali já vou explicar um pouco, né, das suas próximas tarefas, que vocês estão ansiosos, né, para saber. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Circular 13, né? Pronto, já estão vendo aí, circular 13? sim, professor. Eu irei tirar print aqui e mandar no grupo para adiantar Não, logo. não é para tirar print, não, porque não está pronto ainda. Tá? Espera receber por e-mail. Apressado, né? Tarefa 19. Ou 19 já, professor? 19, né? Você vai fazer a terceira e última lista de exercícios sobre o movimento parabólico sem resistência do ar. E depois a gente tem que ir para os assuntos mais complexos, mais realistas, né? Você vai fazer a lista de exercício número 3, em anexo, né? Sobre o movimento parabólico. Mais uma. Avisamos que aluno que fez as duas primeiras e fizer essa terceira e obteve nota menor que 5 nas 3, já vai ceder a bolsa dele para outra pessoa, né? Tá? Entrega, claro, daqui a 15 dias, né?
Nome do arquivo, em PDF, né? Em PDF, nome do arquivo, tarefa 19, lista 3, tá? Tarefa 20. Assistir ao vídeo tutorial OpenRocket. Eba, vamos aprender OpenRocket? Sim. Vamos ter que aprender OpenRocket, né? 20.1. No intuito de melhor conhecer a modelagem de um mini foguete, assista o vídeo tutorial OpenRocket. Contido no link que está aí. Duração, 3 horas. Acho que 3 horas e 15, na verdade. São 3 horas e meia. Ô, professor, mas que vídeo longo. Tudo bem, você pode ver meia hora hoje, meia hora amanhã, meia hora depois, entendeu? Tá? Se quer aprender, tem que sentar e assistir as coisas e aprender, né? Ela estava reclamando que o do Godard tinha 2 horas e pouquinho, né? E agora são 3 horas, né? E você vai ter que assistir umas 2 vezes para aprender bem, né? Muito bem. O relatório dessa tarefa 20 será constituído de 20.1. Faça um resumo de uma página sobre o vídeo. Né? 20.2, continuando. Né? Faça um resumo a parte daquele primeiro, mas é no mesmo relatório. Né? O 20.2. E tem A. Faça um resumo explicando com suas próprias palavras, abre parênteses. Não use copiar e colar, pois podemos descobrir que você fez isso usando o software plágio. Tem um software que descobre que você copiou e colou. Maravilha, né? Pois é. Então, faça um resumo explicando com suas próprias palavras o que é o CG, Centro de Gravidade de um Foguete. Item B. Inclua uma foto do seu foguete do nível 2, que era parecido com esse daqui, né? Mostrando ele suspenso por uma linha em equilíbrio na horizontal, pois onde está a linha é o centro de gravidade do seu foguete. Ah, professor, não entendi nada. Tá bom, vou até mostrar para você. Aqui é o seu foguete, né? Aproximadamente. Em algum ponto, você pode colocar uma linha e ele fica equilibrado na horizontal. Bem na horizontal. Onde está a linha é o centro de gravidade do foguete. Professor, o que é bem esse centro de gravidade? Se ele não pende nem para um lado nem para o outro, é porque a força de tração exercida pelo fiozinho que está aqui é igual à força-peso do foguete todinho. Sim, mas se a força de tração está aqui e ele está parado, é porque a força-peso resultante está exatamente na mesma linha do fio. Então, a força-peso está concentrada, entre aspas, aqui onde está o barbantinho. Tá? Isso é o chamado centro de gravidade do corpo. Você pode começar fazendo um exercício com a vassoura da sua casa. Professor, Tenta colocar ela na horizontal. Tem um ponto onde você coloca o dedinho e ela não pende para lado nenhum. Claro que vai estar mais perto de onde está a vassoura e não da ponta do cabo, é ou não é? E aqui no nosso foguete, o centro de massas, repara só, está mais perto da ponta do foguete. Aqui, da ponta do foguete, né? Porque tem um truque aqui. Truque, mas eu vou contar para vocês, que eu sou bonzinho, né? Então, esse é o centro de massa. Então, você vai fazer essa sua experiência aqui, com o seu foguete, é claro, né? E aí você vai tirar uma foto, e eu agradeceria se você dissesse a que distância, né? O centro de massa está da ponta. Meça essa distância, da ponta ao local onde está o seu barbante, né? Tá bom? Esse é o 20.2. Né? Item 20.3. Faça um resumo explicando com suas próprias palavras
Não use copiar e colar, pois podemos, você já sabe, né? Faça um resumo explicando com suas próprias palavras o que é o CP. CP, professor? Centro de pressão do foguete. Inclua um desenho para melhor explicar, para melhor ilustrar a sua explicação. Centro de pressão? Nunca ouvi falar isso, professor. Né? Vou explicar aqui, porém, no vídeo, está ali em cima, eu expliquei mais detalhadamente, tá? E você lá vai ter chance de assistir, né, várias vezes. Mas vou explicar o que é centro de pressão do foguete, tá? Por isso, preste atenção, pois o conceito de centro de pressão é mais complexo do que colocar um barbantinho e equilibrar o foguete na horizontal. Né? Esse é um conceito bem simples, né? Todo corpo tem um centro de gravidade. E, às vezes, o centro de gravidade não está no próprio corpo, está fora dele. Como assim, professor? Faz um L, por exemplo. Tenta descobrir onde é que está o centro de gravidade dele. Né? Vai descobrir que ele está fora dele, mas tem. Né? Mas e o centro de pressão? Enquanto que o centro de gravidade está presente sempre que houver gravidade, e a gente está na superfície da Terra, né, o tempo todo, então o centro de gravidade está sempre presente. O centro de pressão, por outro lado, só está presente se o foguete estiver em movimento. E em movimento dentro da atmosfera. Quando estiver lá fora da atmosfera, não tem mais centro de pressão, mas tem centro de gravidade. Tendo gravidade, sempre tem centro de gravidade. Mas centro de pressão, se estiver parado, não tem centro de pressão. Né? Se estiver fora da atmosfera, não tem. Mas se ele estiver se movendo na atmosfera, ele tem. Se o foguete tem esse movimento aqui, que eu estou simulando, né? O ar está batendo aqui na pontinha dele. Por isso você faz uma pontinha aerodinâmica, é claro. Né? Tem pontinha aguda ali para furar o ar com mais facilidade. Mas, como você sabe, no ar tem movimento do ar, o vento. Né? E aí, para que tem as empenas? Né? As empenas, para que tem as empenas? Acho que é para ficar mais bonito, né, professor? Não. Por que tem empenas lá na extremidade oposta à ponta da flecha? No rabinho da flecha tem penas. Você já reparou, né? Tem a ponta da flecha, pontiaguda, pedrinha, dura, de repente, né? Para furar o alvo, furar a caça. E tem uma madeira, né? Uma varinha. Pode ser diversos comprimentos e tal, né? Conforme o tamanho do arco que você vai usar para lançar a flecha. Mas na traseira da flecha tem penas. E não é pena de beija-flor. Não é pena de avestruz. É ou não é? Tem a pena certa. Assim como o nosso foguete não pode ter uma empeninha de nada, mas também não pode ter uma empenona gigante. Mas tem que ter. Se não tiver, não funciona. Né? E para que serve? Né? É um verdadeiro leme para o seu foguete. Mas vamos voltar aqui ao centro de pressão. Enquanto o seu foguete estiver se movendo no mesmo sentido da velocidade, enquanto o seu foguete, o eixo dele, estiver indo no mesmo sentido do vetor velocidade, que eu vou representar aqui por essa vareta de churrasco, né? O ar está batendo na pontinha dele. Mas o seu foguete, infelizmente, nem sempre vai fazer esse movimento, ou seja, ele nem sempre vai ter o seu eixo, o seu corpo, se movendo exatamente na direção do seu vetor velocidade. Devido ao movimento do ar, o vento, o seu foguete, em algum momento, pode fazer isso. Ó. Ele está indo nessa direção, mas ele está inclinado. Ou isto. Ele está indo na direção do palito aqui, né? Mas ele está inclinado em relação ao seu vetor velocidade. Uma cena muito
típica, bem ilustrativa, é o avião que está pousando. Ele encosta as rodas no chão e ele continua com o bico levantado. Qual é a direção do vetor velocidade do avião? Está paralelo à pista. Mas onde o ar está batendo mais intensamente no avião enquanto ele não bota a roda da frente no chão? Ah, professor, aqui debaixo dele. Ou quando ele estiver levantando o voo, ele está correndo pela pista. Qual é a direção do seu vetor velocidade? Está na direção paralela à pista. Mas ele está já com a rodinha da frente levantada e as rodas de trás ainda no chão. Onde está batendo o ar intensamente nele? Aqui embaixo, né? Então, quando ele se inclina, de alguma maneira, o ar bate mais intensamente, não mais na ponta, porém na barriga do avião ou nas costas do avião. No nosso caso, do foguete. Vamos chamar essa parte de baixo aqui de barriga do foguete, isso daqui, digamos, de costas do foguete. Se o seu avião, então, se o seu foguete está se movendo na direção do palito, né? Tá? E, porém, inclinado, então o ar está batendo aqui na barriga dele de forma mais intensa. Se o ar está colidindo, existe uma força de pressão devido à colisão das partículas de ar com a barriga do avião. E essa força pode ser decomposta numa componente que é paralela ao eixo do seu foguete, paralela ao eixo, e numa componente que é perpendicular ao eixo. Tá? Quando você somar todas essas componentes perpendiculares, né, que atuam sobre o corpo do foguete, incluindo nas empenas, você vai ter um lugar onde essa força é a resultante, tal qual ali no centro de gravidade. E este é o lugar que geralmente está aqui pela traseira, perto das empenas, pois é onde as forças do ar em colisão com o seu foguete vai ser maior. Então, esse ponto onde a soma das componentes perpendiculares ao corpo do foguete tem a sua resultante, ali é chamado centro de pressão. Esse ponto é difícil de determinar, ele varia conforme a inclinação do foguete em relação ao seu vetor velocidade, mas ele tem que estar sempre aqui para trás, enquanto que o seu centro de gravidade tem que estar aqui pela frente. O centro de pressão está relacionado, então, com o movimento do foguete, mas também com a forma das empenas. Viu, Matheus? Presta atenção, está com sono ali, né? Só que, para você ter um voo estável e não um foguete que vá fazendo esse movimento, que isso não é estabilidade, né? Foguete estável só tem um movimento ao longo do seu vetor velocidade, tá? Isso aqui é um voo instável, né? Então, o centro de gravidade tem que estar distante do centro de pressão. Quanto distante, professor? Bem, no mínimo, uma distância igual ao diâmetro do seu foguete. Tá? No fundo, é uma razão, né, entre a separação entre o centro de gravidade e o centro de pressão sobre o diâmetro do foguete. Então, é um comprimento sobre um comprimento. Isso lhe dá um número, que não tem unidade, porque é comprimento sobre comprimento. Era centímetro sobre centímetro, cancela, né? Para deslocar o centro de massa para frente, repara que o nosso foguete aqui, que voou umas 10 vezes e ainda está inteirinho, né? Nós não falamos para você fazer, mas nós não falamos para você não fazer. Se você soubesse, podia fazer. Não estou desmanchando a coifa do foguete, certo? Eu vou contar o segredo para você. Para o seu foguete ficar melhor. Caraca, fizeram fita aqui que não acaba mais. Nossos assessores técnicos aqui. Tirando a coifa.
Opa! Cadê a coifa? Ah, professor, mas a coifa é só papel alumínio, como o senhor falou para fazer. Não, né, Vitor? O Vitor conhece o segredo, né, Vitor? Dentro Deixa desse aqui. papel alumínio, pessoal. Não vou me pronunciar. Tem uma bolinha de gude dentro desse papel alumínio aqui. Dentro da coifa tem um papel alumínio, tá? Tem envolvendo o papel alumínio, né? O papel alumínio está envolvendo uma bolinha de gude, tá? Amassaram tanto aqui que eu nem consigo tirar ela aqui. Mas é uma bolinha de gude. Não sei como é que chama aí na sua cidade, tá? Burca, etc. Bom, uma bolinha, esferinha de vidro, você joga bolinha de vidro, né? Então, com isso, a gente deslocou o centro de massa para a ponta do foguete. E aí demos estabilidade a ele. Ele voa perfeitamente, só fazendo um movimento parabólico. E vai mais longe, embora mais pesado, ele vai mais longe do que se não tivesse a bolinha. Pô, pessoal, parece que é um contrassenso. Sim, porque ele leve, o vento freia ele rapidinho. Ele mais pesado e aerodinâmico, a mesma aerodinâmica, é claro. Ele vai mais longe, né? Claro, você tem que colocar mais velocidade, mas ele vai mais longe, bem estável, né? Sem esse pezinho na ponta, o seu voo é freado rapidamente pelo ar, né? Esse peso adicional a gente chama de componente de massa. O nome é bonito e tal, mas na verdade é um pezinho adicional, né? Então, eu expliquei o que é o centro de pressão, tá? E no item 2.4, explique como é definida a estabilidade de um foguete. Bom, acabei de falar, professor. Pois é, né? Explique por que o número que representa a estabilidade do foguete não tem unidades. Acabei de falar também, né? 2.5. Explique qual é a importância da inclusão do componente de massa, a bolinha de gude aqui na ponta, pessoal, num foguete. Ou seja, o peso adicional colocado na ponta do foguete. Tenha certeza de que está entendendo o que você está explicando. Por isso não é copiar, Ctrl+C, Ctrl+V, pessoal. É Ctrl+C, Ctrl+V na sua cabeça, né? Você tem que entender, né, qual é o que é centro de gravidade, centro de pressão, estabilidade. Tudo isso está contido lá no OpenRocket, que está falando isso o tempo todo, né? E aí você vai ter que ver o vídeo, né? Tá? Porque aqui já estamos com umas 9 horas e 36 minutos. Todo com cara de fome aí e tal, né? E então você vai ter 15 dias para ver o vídeo, né? O tutorial do OpenRocket. Claro que você vai instalar o OpenRocket no seu computador, porque o tutorial começa, né, explicando como instalar o OpenRocket no seu computador. Se você não conseguir, você pergunta para o Henrique Assis aí, tá? Bom? Henrique. Já passei a bola para o Henrique, né? Tá? E no dia 30 de março, então você vai entregar essas tarefinhas, tá bom? Talvez a gente coloque uma aula aí de plantão de dúvidas, né? E depois que você assistir o vídeo do OpenRocket, pode ser que você ainda não saiba manipular, operar o software OpenRocket, né? Mas você não deve mexer nele antes de assistir o vídeo, porque eu sei que você é apressadinho, né? Eu baixar aqui no info, não sei o quê, para lá, você instala e, professor, eu não consigo mexer em nada. Não. Assista o vídeo primeiro. Eu preciso assistir de novo, né? Aí se instala. Professor, eu não gostei daquele tutorial, não. Posso assistir outro? Pode assistir quantos quiser. Tem um monte deles aí pela internet. Tem em inglês, tá? Inclusive, tem a tese de mestrado que deu origem ao OpenRocket. Eu até mando para vocês aí em PDF. Só que está em inglês. Aí está todas as equações que estão dentro do software. Porque o software é um monte de equações. Bem complicadinhas, né? E está em inglês. De certa forma, você não precisa ler, né, a tese de mestrado do sujeito que criou o OpenRocket, né?
Mas o fato de você saber construir na tela do seu computador um foguete e, conforme o motor que você instalar aqui, a partir do software, ele já calcula qual é o apogeu que o seu foguete vai obter, em função da geometria das empenas que você vai usar no desenho, no projeto que você fez. 3 empenas, 4, né? Mais grossa, mais fina, mais para o meio, mais para trás. Que componente de massa, que pezinho adicional vou colocar na ponta? Que comprimento eu vou usar? Que diâmetro eu vou usar? Repara quantas variáveis estão aqui nessa fuselagem, né? E tudo isso influencia para o apogeu que você vai obter para o seu foguete. Então, o primeiro passo é assistir o tutorial. Depois, talvez eu dê uma aula de novo sobre o OpenRocket. E assistindo o vídeo com calma, né? Certamente alguma coisa pode não ficar claro. Porque talvez nem eu tenha explicado direito. Mas aí a gente pode fazer mais uma aula sobre o OpenRocket. E você já sabendo um pouco, fica melhor, mais fácil você entender o que eu estarei falando. E aí você terá a oportunidade de me perguntar, né? Acredito que a gente vai ter, digamos, um aprendizado melhor se você ver o vídeo primeiro, instalar o OpenRocket, tentar fazer um desenho, um modelo de foguete, né? Livre, e depois eu posso dizer para você, faça um foguete com essas características no OpenRocket para atingir, com esse motor que eu vou indicar, um apogeu de 100 metros, por exemplo. Eu posso te dar uma tarefa. Projete um foguete assim, 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 que chegue a este apogeu. Mas só depois, né, pessoal, que você viu o vídeo, né, e assistiu uma aula que eu vou dar depois, de tirar dúvidas, de repente, do OpenRocket, tá? Então, vou marcar um dia ainda do plantão de dúvidas, tá? Eu vou comunicar para vocês, né? E a nossa próxima reunião vai ser no dia 31, porque no dia 30 você vai entregar essas 2 tarefinhas aí, tá bom? Tenho mãozinhas levantadas aqui do Eduardo Pereira, depois do Henrique. Eduardo. Dúvidas? Professor, eu tenho uma pequena dúvida quanto... Sim, eu tenho uma pequena dúvida relacionada à entrega da lista de exercícios, a terceira no caso, porque a data de entrega de todas as outras tarefas dessa circular dá para dia 30 desse mês, só que a da lista de exercício o senhor colocou para o mês que vem. Isso foi um equívoco ou a gente realmente tem até 30 de abril do mês que vem? Para poder entregar Para o dia 30, porque eu falei que isso aqui não está pronto ainda. Não está pronto ainda. Eu coloquei aqui, abril. Eu coloquei abril aqui. 30 de março. Aqui embaixo, né? Coloquei de abril. Não, coloquei erro de digitação, cara. Erro de digitação. Está escrito março aqui. Não é? Agora não está março? Sim, agora tá. Obrigado, professor. Canali, a gente tinha essa última lista, a gente iria dar um tempo a mais para os alunos, né? Mas não vamos mais, porque a gente não vai mandar eles fazerem, né, nenhuma atividade prática, entendeu? De lançar foguetes. Entendi, né? entendi. Eles vão fazer essa lista que a gente vai enviar, né? 3 problemas, né? Um resumo, né? E mais 2 exercícios, certo? Exatamente. Para ninguém errar, ninguém tirar 0, ninguém responder. Não sei fazer. Não existe essa frase conosco, não sei fazer. Né? Não existe, entendeu? Então, vai ser uma quinzena de fazer essa lista de exercícios, bem simples, né? E aprender muito sobre foguete. Né? Eu não vou entrar aqui e mostrar como funciona o OpenRocket agora, tá? Pois para fazer o tutorial gastei 3 horas e meia, né? Eu não vou falar 3 horas e meia aqui, né? Maluquice, né? Você vai assistir no seu ritmo, 10 minutos por dia, 30 minutos por dia, ver, rever, instalar o software,
tentar simular o que eu estou explicando no tutorial, ou seja, manusear o software. Com certeza, eu não expliquei tudo sobre o software, que ele permite você construir um Saturno 5. Né? Brincadeira, exagerando, né? Tá? Mas expliquei muitas coisas do básico que a gente precisa. Então, você vai aprender mais quando eu te der aqui, digamos, a aula de resumo do OpenRock, alguma coisa do tipo, se você já tiver visto o tutorial, o meu, que eu fiz, que está aí no link, outros que você possa preferir, que sejam, sei lá, mais didáticos, mais curtinho, mas não vai explicar tudo, né? Ah, eu vou assistir um tutorial em inglês. Ah, maravilha, assiste, entendeu? Ou seja, se vire, mas aprenda. Instale no seu computador. Porque daí a gente vai fazer um exercício junto. Aqui. Depois eu vou dar um exercício para você fazer. E me entregar. Usando o OpenRock. Daí, sabendo tudo isso, você vai refazer o seu foguete físico. E aí você vai ter que mandar ele a talvez 60 metros. E provavelmente já controlando com um manômetro instalado na sua base de lançamento. Né? Ou seja, a gente vai fazer um upgrade, né? Um avanço considerável no conhecimento teórico de cada parte do foguete, especialmente o CP e o CG, e o, né, componente de massa. E as empenas, certo? Nem estamos falando de paraquedas ainda, certo? Mas não vamos falar nisso agora. Fala, Lucas. Fabrino, eu tenho uma dúvida sobre a lista. Eu entrei Sim. como bolsista agora, então eu não fiz as outras duas listas. Então, como que vai funcionar isso? Eu entrego só essa Não, TI? é caso à parte. Ah, tá. Aquilo ali foi para quem entregou duas e vai entregar a terceira, né? Quem começou lá em janeiro e tal, né? E se o cara insistir em tirar menos que 5, a gente vai mandar ele dar a vaga dele para outro, né? Tá? Certo, então eu faço só essa terceira. Claro. Certo. Né? No capricho, né? Fala, Henrique. Estamos acabando, Henrique. Sim, professor, só um comentário rápido. Mês passado, em fevereiro, o OpenRocket ele sofreu assim, uma atualização e uma espécie de rework na versão 15.03. E agora é possível instalar ela em exe, o que faz com que aquele tutorial seja um pouco complicado. Então, quem for no site consegue instalar a versão em exe mesmo, que é mais simples de instalar e é melhor de manejar, porque ele já abre o arquivo diretamente. É só uma dica para todos aí. Obrigado pela dica, mas as ferramentas, pessoal, que estão lá, o que é o OpenRocket? É como se fosse uma prateleira de peças de foguete, onde você pega as peças para montar o seu foguete. Isso não mudou de uma versão para outra, tá? A facilidade de instalação é que mudou, né? Então, vamos falar bastante sobre o OpenRocket, né? Que é o software, né, que a gente mencionou. Mas para você aprender mais vendo primeiro como ele funciona, instalando no seu computador. Daí sim a gente faz um exercício junto aqui. Daí eu vou dar uma tarefa para vocês fazerem um foguete dentro do OpenRocket. Daí você vai fazer um foguete real, não é? O melhor do mundo, com o melhor conhecimento que você terá adquirido, para fazer ele, alguém sugeriu aqui 90 metros. Tá? Talvez a gente siga a sugestão aqui da... O Hugo falou 60, o Henrique falou 90, né? Vamos arredondar para 100, de repente, né? Não, brincadeira. Né? Depois a gente vê, tá bom? Mas, enfim, com certeza vai ser mais que 30 metros. Certo? Isso para mini foguetes. Porque mais adiante a gente vai entrar com os foguetes de garrafa PET, com água e ar comprimido, etc. Mas o que se aprende para esse se aplica para qualquer outro. Até no final, a gente está construindo foguetes de propulsão sólida, talvez com paraquedas embutido e altímetro também a bordo, lá no final do ano. Quando vocês estarão, então, habilitados a participar de competições nacionais e internacionais de foguetes. Maravilha?
Pessoal, fizeram um monte de perguntas, talvez pelo chat, não dá para a gente ficar acompanhando as perguntas todas aqui, entendeu? 100 metros, minha bombinha explode na hora de impulsionar. Por isso, vai guardando o dinheirinho, né? Porque em algum momento você vai ter que comprar um manômetro, aguarde, nós vamos orientar tudo isso, tá? Nós vamos tentar ajudar, né? Nesse momento, que tem que comprar uma peça, essa. A gente vai dar todas as características das peças, né? Como instalar e ajudar de alguma maneira, tá? Fica tranquilo, não se apresse. Por enquanto, estamos em estudos teóricos, né? Open Rocket, ok? No fim do curso, colocaremos um satélite em órbita geoestacionária. Fiquem espertos, falou aqui o Hugo Plants. É isso? O Pedro. Vamos chegar lá, Pedro. É isso aí. Porque a minha boa quebrou, então estou com uma quebra-galho. Você vai ter que melhorar o seu quebra-galho aí, né? Estou lendo aqui, tá? Existem bombas de ar com manômetro, sim. De ferro, inclusive. Tá, custa lá uns 150 dólares. Né? Vou comprar uma elétrica? Não, senhor. Elétrica não, senhor. Tá? Nada de compressor elétrico. Tá? No fim do curso, a gente chega em Marte. Não, acho que o Elon Musk vai chegar primeiro, mas tudo bem, chega em segundo lugar. Né? No fim do curso, tá bom, ok. Ok, pessoal, 21 horas e 50 minutos. Hora das perguntas. Que hora que acaba, né? Tá bom. Não tem pergunta. Maravilha. Não tem trabalho. Professor, tem uma pergunta. Fala. Eu estava aqui fazendo os experimentos aqui no meu foguetinho e eu tive uma ideia assim, meio maluca, né? Como o centro de pressão ele é algo aerodinâmico, eu liguei o ventilador na frente do foguete aqui, que esse foguete é pequeno, e eu peguei aqui com o dedo assim, né? E eu fui alternando ele até chegar uma hora que ele tivesse equilibrado. Esse ponto que eu achei, ele se aproxima bem do centro de pressão, que foi mais ou menos aqui assim, ó. Você colocou o seu mini foguete em frente ao ventilador? Sim. E ele chegou a um local aqui que ele estava equilibrado, que quando eu colocava ele para cá, esse lado aqui, eu acho que ele pendia mais para cá. Aí, quando eu colocava para muito aqui, ele começava a ir para o outro lado. Aí chegou uma hora que ele ficou equilibrado, assim, ó, que ele não ia para nenhum dos dois lados. Não é centro de pressão, não. Viu como é complicado entender o que é centro de pressão? Não é isso daí, não. Isso você está simulando aí um túnel de vento, tá? Túnel de vento. Sim, os projetistas usam muito túnel de vento, tá? Inclusive, o Patrick tem um lá na escola dele, tá? O IAE, Instituto de Estudos Espaciais, aqui no São José dos Campos, eles têm um túnel de vento enorme. Enorme, mas não é o maior do mundo. O maior do mundo cabe um foguete inteiro. Eles colocam tudo em miniatura, tá? Mas é um túnel de vento, tá? Veículos, né, são testados em túneis de vento, etc. E tal, né? Por que eu não estou me vendo aqui? Deixa eu escorregar para cá. Agora sim. Tá? E um teste que vocês devem fazer sobre a estabilidade do voo do foguete de vocês é o seguinte: suspende ele, então, pelo centro de gravidade, né? Em alguns lugares vocês poderão ver que isso também é chamado centro de massa, mas isso apenas quando a gravidade é constante em todos os pontos do foguete. Tudo bem que nas mediações da superfície da Terra, né? É tudo igual. Vê só, está suspenso. Se você puser ele para girar aqui em cima da cabeça, mesmo que você lance ele para girar com as empenas voltadas para a direção do movimento, o seu foguete, como é estável, ele faz isso, ó, sozinho, e vira a ponta para a direção do movimento. Tá? Que eu já quebrei a ponta do meu aqui, né? Mas eu vou fazer o seguinte. Ó. Isso você vai fazer com o seu aí também, tá? É só pôr em fiozinho e girar em cima da cabeça. Tá? E aí ele põe a pontinha para frente. Tá? Não sei se você está vendo aí. Mas a pontinha, a coifa, foi para frente. Não importa como eu lance ele.
de lado, de ré, ele põe a ponta para frente. Isso é um teste que a gente faz sobre a estabilidade do seu foguete. Se você puser essas empenas aqui no meio do foguete, ele nunca vai fazer isso. Ele vai voar de lado, ele vai voar de ré, mas nunca ele vai colocar a ponta na frente. Entendeu? Então, depois vocês fazem esse teste aí com o foguete de vocês, né? Para mostrar que ele está estável, tá bom? Então, não esqueçam isso, 9h54. Mais alguma pergunta? Vou até parar de gravar aqui.